A paz do Senhor, meus irmãos. Eu me chamo Ana Gabriela e hoje, com muita alegria, damos início ao Isso Podcast. Esse projeto que se iniciou com muito amor para edificar toda a igreja. É isso mesmo. Eu me chamo irmã Keiciane e juntamente com a minha irmã Gabriela vamos caminhar juntas nessa jornada de fé, trazendo histórias reais, testemunhos que transformaram vidas. O nosso podcast será mensal e sempre vamos trazer convidados especiais com histórias e testemunhos que podem impactar a sua vida. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros, testemunhos edificantes de pessoas comuns, mas extraordinárias pela graça. E para inaugurar o nosso primeiro IC Podcast, temos uma convidada muito mais que especial, né, irmã Gabriela? É isso mesmo, gente. Ela que é missionária e secretária nacional da ICP. Vem pra cá, missionária Gracilene! Olá, gente. Boa noite. Ai, Senhor, Paz do Senhor Jesus. E aí, como a senhora tá? Ai, eu estou bem, graças a Deus, né? Pela graça de Deus. Porque Deus é bom. E Deus é bom o tempo todo. Foi difícil, mas chegou. Sim. Gente, vocês não têm ideia dos contratempos que aconteceram para mim chegar aqui agora. Glória a Deus, mas Deus é bom. Mas Deus é bom o tempo todo, né? Deus marcou este encontro aqui conosco. Antes de começar a nossa entrevista com a nossa primeira convidada, a gente vai começar com uma pequena oração que a nossa irmã Kelly vai direcionar, para que tudo venha a ocorrer bem, pela graça do Senhor, que Ele venha controlar, que Ele venha tomar todo o controle, amém? Em nome de Jesus, Amém. para seus olhos. Glória a Deus. Senhor, Pai amado, te apresentamos, Jesus querido, obrigada. esse novo projeto que está se iniciando no meu casa, Senhor, nos direcione, Pai amado, tome a frente, Jesus querido, a cada convidado que vier aqui, que não seja exaltado, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, abençoe nossa missionária que está aqui conosco, Senhor Deus, vai abrindo portas, Senhor, nesse podcast, que seja tudo perfeito para a sua glória e para a sua honra, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Agora, nós queremos primeiro Vai primeiro apresentar a nossa primeira parceria das canecas, né? da irmã? Cate Personalizados, Sim. que fez especialmente pra gente. Olha, gente, o close aqui pra vocês. Tá perfeito, ela fez tão rápido. Aí, E- vou querer uma pra mim. E é Muito claro por isso, é que claro, a a gente- nossa convidada. vai receber um brinde, um mimo do nosso ICP Podcast. Olha, que vem com Com caderninho muito personalizado, chocolate, obviamente, e a caneca maravilhosa Pra que deixar de a recordação e Cate lembrar pra sempre Estou emocionada. como a nossa primeira convidada oficial do IC Podcast. A senhora pode deixar aqui. Pode deixar bem aqui. Ai, muito obrigada. Então, vamos iniciar com a nossa entrevista. Primeiro, antes de tudo, quem é a missionária Gracilene? Bom, a missionária Gracilene, eu tenho 45 anos, sou mãe de 3 filhas e também tenho 3 netinhos, que eu amo muito eles, né? São os presentes de Deus assim na minha vida. Sou casada há 27 anos, 27 anos de casamento. 27 anos de casamento e eu já congrego aqui na ICP desde os meus 16 anos. 16, já cheguei jovem aqui. Atualmente eu sou secretária nacional da ICP. Faço parte da diretoria da gestão do pastor Ednel. Deixa eu ver aqui, irmã Gracilene. Eu sou líder dos jovens interinamente, né, até final do ano. E eu não sei qual é o propósito de Deus mais para frente. Mas eis-me aqui, né, para fazer a vontade do Senhor. Amém. Então, como se deu início? Como você chegou aqui na ICP? Como eu cheguei na ICP, gente, eu cheguei na ICP, eu tinha 16 anos. Na verdade, quem chegou primeiro aqui foi meu irmão. Nós morávamos ali na outra rua, aqui atrás da ICP. E meu irmão veio visitar aqui a igreja. Ele gostou muito, começou a vir
Aí ele dizia, mano, é muito legal lá os hinos. Aí eu vim com ele, cheguei aqui, né? Comecei a gostar. Eu lembro dos hinos que eu gostava muito de ouvir, que era o hino 3, foi na paz, e aquela Adora, eu nunca esqueci. E eu gostava muito, né? Eu gostava muito. E eu comecei a vir, Deus, eu acredito que Deus já estava tocando no meu coração. E como que era naquela época, quando que a senhora foi recepcionada aqui na igreja? Qual foi essa primeira impressão da ICP? Gente, ó, na época, quando eu cheguei aqui como jovem, como naquela época a gente era mais assim, bem mais tradicional, e aí eu vi, a minha mãe comprava as roupas, aquelas roupas curtas, né, com calça comprida, roupa que aparecia a barriga, né, e eu chegava aqui e geralmente a gente colocava lá para trás, né, bem lá para trás, eu não podia sentar no meio, eu tinha que sentar lá no lugar dos visitantes. E era banco na época, né? Sim, Não era aqueles cadeira. bancos de madeira. Mas já fazendo parte da ICP? Sim. E aí eu não podia. Mas mesmo assim eu gostava. Eu lembro muito bem de uma irmã, do mais jovem, por nome de Ciane. Ela foi uma jovem que me ajudou muito, assim, ela me recepcionou, ela, tipo assim, cuidou de mim, pregou pra mim, ela falava de Jesus pra mim. E ela e a Alessandra, que é justamente a tia da Gabi. Olha, que legal. A Alessandra, eu amava a Alessandra. A Alessandra, ela também, assim, era aquela jovem, assim, que bora lá, e me abraçava, aquela alegria, ia comigo. Eu dizia, mas eu não tenho roupa para ir para a igreja. Não, bora assim mesmo. Bora assim mesmo, Jesus te ama assim mesmo. E aí eu vinha, e era uma coisa muito legal, eu achava assim, eu me sentia acolhida por essas duas jovens. Mas os outros jovens não, já me olhavam assim, né? Sempre tem. E me olhava assim, inclusive o líder dos jovens, né, me excluía por eu ainda não ter aceitado a Jesus, né, ainda não ter feito a minha decisão, mas eu vinha porque eu gostava, né, da liturgia, dos hinos e da acolhida dessas duas jovens. Aí a senhora foi caminhando, né, conhecendo a igreja, conhecendo os irmãos, se adaptando nesse novo ambiente, porque a senhora era novata, vamos dizer assim. Sim, era. Mas eu quero saber como foi o seu primeiro encontro com Deus. Gente, assim, é tão interessante que até hoje eu lembro a palavra. Nossa. Assim, eu lembro que no dia que eu aceitei, porque eu tava vindo, mas chegou aquele dia, né? Eu lembro da roupa que eu estava com uma calça amarela, uma blusa, a minha calça amarela, com a blusa, com uma sandalinha pretinha, assim, de dedo, e aí eu tava com uma blusa sem manga, né? Aí eu sentei lá atrás, e eu lembro que nesse dia, era o pastor Edi que tava pregando. E eu lembro bemzinho que ele falou assim, no final, quando ele pregou, ele disse assim, olha, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E aí eu fiz aquela pergunta para mim, o que é ser fiel até a morte? E eu fiquei, aquela palavra, o que é ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida? Então quer dizer que se eu for fiel a Deus até o final, eu vou ganhar uma coroa da vida, eu ganhar uma coroa. E eu disse assim, eu quero essa coroa. E aí ele disse que só quem iria receber essa coroa, quem aceitasse a Cristo, quem recebesse a Cristo, quem tivesse compromisso com Cristo. E eu disse, não, eu quero esse Jesus, eu quero. Tanto é que nesse dia eles não fizeram apelo. Eu que levantei a mão e disse que queria aceitar Jesus. Eu chamei o diácono e disse, vem cá, olha, hoje eu quero aceitar Jesus. E eu lembro quando eu cheguei aqui, né, bem na frente, eu lembro que quando eu dobrei meu joelho ali, algo diferente mudou em mim. Porque ali eu deixei tudo, todas as minhas dores, eu deixei todo o cargo, o fardo pesado, porque quando eu me levantei muito leve e muito feliz. Né? Muito feliz. Só que a minha família não era crente. Meu pai, ele era alcoólatra. A minha mãe, ela trabalhava muito, não dava quase atenção pra gente. Mas mesmo assim, a minha alegria era vir pra casa de Deus, era vir pra igreja. E nesse contratempo de vir todas as noites, né? Antigamente era culto de segunda, terça, quarta, e eu estava ali naquele primeiro amor, porque quando nós aceitamos a Cristo, aquele primeiro amor entra dentro da gente, que a gente quer estar todo o tempo na casa de Deus. E eu queria isso, e meu pai não deixava. Teve um momento que ele dizia, você só quer estar na igreja, você não vai mais para a igreja. E aí eu não vim, mas mesmo assim eu fazia a minha oração. Eu lembro que a irmã, era até a irmã Vilma,
Ela dizia assim, olha, você dobra seu joelho dentro do seu quarto e ora para Deus, que Ele vai te ouvir. E eu fazia isso. E lia a Bíblia. E ali Deus foi trabalhando, que uma vez com meu pai, eu me arrumei toda para ir para o culto, e eu disse, ó, pai, eu vou para a igreja. Você não vai. Pode tirar sua roupa, pode entrar para dentro do quarto. E quando eu entrei, eu comecei a chorar, porque eu queria estar na casa do Senhor, porque era a minha alegria estar na casa de Deus. E ali eu dobrei meu joelho, eu comecei a chorar. E depois meu pai foi lá comigo e disse assim, você pode ir para a igreja, mas não para aquela igreja. Vá para aquela igreja lá na esquina. Meu Deus. E eu fui, que era até uma Assembleia de Deus que tinha na esquina. E eu fui, porque eu queria adorar a Deus. Não era a igreja, era o Senhor Jesus que eu queria. E tanto é que naquele dia eu conheci uma irmã, por nome Ana, que era bem forte, ela. E aí ela disse, eu falei para ela, né? Ela disse, minha filha, ela me deu um abraço tão forte assim. Era um abraço de Deus, que ela disse, minha filha, Deus vai cuidar de você, não se preocupe, que Deus vai resolver tudo. Então foi algo muito maravilhoso. Então quer dizer que a senhora não nasceu em um berço cristão? Não lar cristão. Os seus pais eram distantes do Senhor? Nunca aceitaram a Cristo. Como que verdade. era a sua infância, assim, criança, adolescente? A minha infância foi uma infância assim muito triste. Por quê? Porque como meu pai ele era alcoólatra, minha mãe ela trabalhava muito, pensava muito mais nela do que na gente, né? Eu e meus mais 2 irmãos que eu tenho. Nós vivíamos assim dentro de casa, final de semana era dentro de casa, a gente não sabia o que era sair, o que era ir pro shopping, o que era lanchar, o que era estar em família. Nós nunca vivíamos isso na nossa vida, nem eu, nem meus irmãos, nem ninguém. E foi uma infância assim muito, que eu posso dizer, que hoje eu digo assim, eu agradeço a Deus porque as minhas filhas nasceram num lar cristão. Glória a Deus. Porque tudo que eu não tive, eu tentei dar aos meus A filhos. senhora proporcionou para eles. Sim, a alegria, o amor. Tanto é que eu dizia bem assim, olha, eu dizia assim, na minha inocência como jovem, porque toda jovem sonha em casar, Sim. sonha em ter filho. Ela programa, eu quero ter todos os filhos. E eu dizia bem assim, Senhor, na minha inocência, eu dizia, Deus, se um dia o Senhor me der um marido, eu quero 2 pedidos, que eu tenha os filhos só de um marido só, eu não quero ter filhos só de um marido só, e que ele seja mais bom com meus filhos do que comigo. Olha essa minha inocência, né? E graças a Deus, meu esposo sempre foi um ótimo pai para nossas filhas, muito bem, um pai assim que eu nunca tive, ele foi para as meninas, tanto é que as meninas têm mais um vínculo com ele do que mesmo comigo. E aí ele foi desde bebezinho, desde quando nasceu, quando a Lídia nasceu, já foi direto pro colo dele, desde quando nasceu até quando ele assim, entregou no altar, né? Quando elas casaram, assim, ele sempre foi um pai excelente, sempre o admirei como um pai. E falando no seu esposo, como vocês se conheceram? Curiosidade, como vocês se conheceram? Foi aqui na ICT? Como foi? Na ICT. Como a senhora achou quando a senhora viu Foi ele? na ICT, gente, é uma coisa bem interessante que quando eu cheguei aqui tinha um grupo de jovem. E jovem quando chega na igreja, olha lá. Aquele julgamento. Não, aí já olha assim, mais bonitinho, que era mais assim, né? E ainda mais tinha muito jovem naquela época. Tinha, né? Tinha jovem. muito jovem. E aí eu lembro que tinha o Juscelino, que era o líder de jovem, tinha ele, só que ele era daqui, mas ele congregava no São Lázaro, na igreja lá do São Lázaro, no Mundo da Liberdade, né? Tinha outras congregações. Isso. Aí ele ia pra lá ajudar. E aí eu lembro que depois que eu aceitei Jesus, aí me integraram no grupo de jovem, porém, nunca me deixaram cantar no grupo de jovem. Sério? Eu casei e nunca cantei no grupo de jovem. Meu Deus. Eu vim cantar no grupo de jovem quando eu fui líder do jovem. Meu Deus, por De verdade, quê? sabe por quê? Porque ele tinha critérios para entrar. Eu tinha que passar 3 meses no banco, ele tinha que ver as minhas vestes, o meu proceder e tudo aquilo. Eu lembro uma vez que ele disse assim, olha, hoje você se prepara, eu vim para a escola dominical, que hoje você vai cantar com os jovens. Ai, mas eu fiquei tão feliz, gente, que emprestei roupa do vizinho para mim vir. Eu lembro que uma vez ele me emprestou uma blusa preta, né? Que quando eu saí de casa, meu pai disse que eu tava parecendo você. Sério, mas eu tava aí, eu tava feliz. Emprestei uma saia. Eu vou cantar, uma saia branca, você me emprestou e eu vim toda feliz, sentei ali um cantinho lá e toda alegre. Aí quando
tava no meio do culto, ele chegou comigo assim, irmã, ainda não é hoje, tá bom? Nossa. Ainda não é hoje que a senhora vai cantar. O brilho sumindo, Mano, eu ia ficar tão Naquele irritada. dia eu fiquei tão triste, gente, tão triste que eu fui pra casa tão triste, chorando. Eu fui pra casa chorando, disse pra Deus, poxa, Senhor, hoje eu ia cantar com o jovem, pra mim era uma alegria tão muito cantar, era um desejo enorme cantar com o jovem, eu nunca cantei. E aí, né, os jovens tinham uma congregação lá na colônia Antônio Aleixo. Meu Deus. E aí os jovens sempre iam pra lá, né? Sempre assim, quando tinha evangelismo, porque lá era uma congregação nova, aí o pastor marcava, ó, vai todo mundo pra lá, né? Culto lá. E aí eu lembro que eu ia com o jovem. E aí foi quando eu conheci o meu esposo. Né? Eu conheci ele. Eu lembro que teve uma reunião de jovens. E aí tinha muitos jovens, né? Aí eu sempre fui assim, muito tímida, muito mesmo. E ele de olho, né? Aí ele sentou na frente, quando estava o líder do jovem, né? Ele estava do lado, né? E tinha o pastor Ele Moisés. já era hoje. daqui, então. Sim, ele já era daqui. Aí tava o pastor Moisés, era o pastor Moisés, o irmão. Esqueci o nome dele agora. O Juscelino e o Jander, né? Estavam lá na bancada dos lideranças dos jovens e eu aqui. E aí o Juscelino perguntando aos jovens o que eles achavam disso, daquilo. E eu, meu Deus, não pergunte de mim não. E aí o Jander pega assim, e você? Meu Deus! Eu disse assim, não vai me só. Aí eu disse que eu não sabia de nada, né? E você? Aí eu também, assim, eu fiquei sem falar nada porque eu não tinha o que falar, né? E aí eu fiquei com vergonha, ele viu que eu fiquei com vergonha, aí disfarçou e aí já deu oportunidade para outro, né? Mas eu fiquei com uma raiva nesse dia dele ter, né? Enfim, aí nós fomos, né, lá pra colônia, aí foi conversando comigo, conversando daqui, conversando dali, e conversando com os jovens, assim. Mas até então, eu não estava muito interessada nele, eu estava interessada em outro. Né? Mas os planos de Deus Eles são maiores. São maiores e não podem ser frustrados. E nisso foi um jovem assim, que conversou muito comigo, me deu muita atenção, na minha caminhada com Cristo. E mais interessante, gente, sabe o que? É que ele, antes de eu chegar, ele disse assim, que ele sempre chegava uma jovem nova, uma jovem ali, ele ia lá, né, cortejava a jovem, mas nunca dava certo. Ele sempre ia lá e não certo. Aí ele disse que fez uma oração para Deus e disse, Senhor, aquela que for para ser minha esposa, que eu não vou mais chegar com ela, mas que ela chegue comigo. E uma vez a gente foi pro culto, lembro lá no São Lázaro, nós estávamos voltando no ônibus, do nada eu cheguei com ele e disse que estava apaixonada. Meu Deus! Sério? A senhora não gostava dele? Não gostava, eu cheguei e estava apaixonada. Do nada saiu. No ônibus lá, né, lá de São Lázaro pra cá. A gente tava até lá na bola da Sulframa, esperando o ônibus, né, pra vir para o Monuments. E aí, do nada, eu tô aflitinha, tô gostando de você. Então. Aí quando eu cheguei em casa, por que eu falei aquilo? Eu não tô sentindo. Pra quê, né? Pra quê? Mas eram os planos de Deus. Os planos de Deus ali. E eu acredito que. Tanto é que Ele foi pra casa feliz. Eu acredito que sim. Acredito que sim. Né? E nessa nossa caminhada aí a gente casou, né? Nós casamos e a gente teve as nossas meninas, né? O primeiro filho, na verdade, nós tivemos nosso primeiro filho, que foi um menino. E aí com 4 dias ele faleceu. Ele faleceu. Com 4 dias ele faleceu. Todo o processo da gravidez, ele chegou a falecer. Não, a gravidez foi assim, porque assim, gente, eu sempre falo assim para os jovens, que vocês coloquem sempre a vida de vocês pautada no Senhor e que Deus seja o centro. Verdade. Porque nós tinha tudo para dar, tipo assim, para ir pelo caminho certo. Mas assim, os jovens, na flor da pele, né, nós caímos antes do casamento. Então o que aconteceu, né? Aí eu me afastei um pouco, e aí eu fiquei grávida, né? Isso antes de casar, né? Fiquei grávida e me afastei da casa de Deus. E eu lembro que a gente ficou junto, né? Fui morar junto.
E aí eu lembro que para me reconciliar, eu me reconciliei com a missionária Terezinha. Desde lá, nunca mais eu saí da presença de Deus. Glória a Deus. E eu estava grávida. E eu lembro com 4 dias, quando eu tive meu bebê, ele morreu. Aí o reverendo, que era o nosso pastor na época, ele nos chamou e disse assim, olha, isso aí, ó, o Senhor, mas o Senhor disse que melhor ele ter levado o menino do que um de vocês dois. Né, do que um de vocês dois. Eu lembro que eu chorei muito, né, porque era um menino. Eu nunca sonhei com filha mulher. Eu sempre sonhei com filho homem. Sério? Nunca sonhei. Só com filho homem. E era o único homem, assim, menino, né? E Deus levou. Eu lembro que eu chorava muito na igreja, né? Minhas irmãs com seus bebês, que quando nasce uma remessa de bebês na igreja, parece que é tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo. E ele disse que foi consequência do nosso pecado, né? A consequência do nosso pecado, mas que Deus já estava dando uma nova oportunidade para a gente de recomeçarmos. E aí foi quando nós demos entrada no cartório, e gente, foi interessante, quando nós casarmos, tudo foi de Deus. Quando eu estava grávida, nós não tínhamos dinheiro, ele não tinha emprego. E eu lembro que quando eu estava grávida, a gente foi comprar uma banheira. E aí, a gente foi comprar uma banheira pro bebê, e lá tinha um sorteio de uma bicicleta. Olha! E aí a gente fez lá, e eu preenchi lá, tudinho, aí coloquei lá. Quando passou tudo isso aí, a gente tinha dinheiro para dar entrada no cartório. Lá a gente ganha a bicicleta. Lá e ligou pra gente, liga não, né? Foram lá na nossa casa. Foi ali embaixo, ali, num supermercado bem lá embaixo. Aí como a gente colocou o endereço, naquela época não tinha celular, né? E aí a gente colocou o endereço, eles foram lá no nosso endereço e disse, olha, você ganhou uma bicicleta e é para vocês irem lá buscar. E aí o Júnior disse, olha, a gente vai vender a bicicleta para dar entrada no cartório para a gente casar. E a gente vendeu a bicicleta, foi até pro irmão Paulo César, né, que ele comprou a bicicleta, e com esse dinheiro a gente deu entrada no cartório e a gente casou. Olha. E o nosso casamento assim foi tão abençoado que nós pagamos só o cartório. Festa, tudo foi a igreja que proporcionou pra gente. Eu lembro que a gente foi pra casa cheia de presente, né? A igreja, tudo, os comes e bebes, toda a igreja proporcionou pra gente nessa época. Por isso que falam que Jesus ama casamento, né? E que o primeiro milagre dele na Bíblia foi no casamento. Aí a gente está contemplando aqui o milagre da nossa irmã. E ele Sim. proveu tudo. Ele proveu tudo. Glória a Deus. Surpreendeu. Surpreendeu assim, de uma maneira assim tão assim extraordinária, né? Glória a Deus. Que Deus ele nos ama de uma tal maneira. Eu sempre costumo dizer assim, que Deus ele se preocupa com o mínimo detalhe da tua vida. Verdade. Não, você não pensa assim que Deus não vai se preocupar com isso aqui, não. Ele se preocupa. Se é importante para você, com certeza Ele vai te dar. Espera só o tempo do Senhor, né? Eu acredito assim que Deus ia me preparar, né? Ia nos preparar para podermos casar, né? Mas eu sempre tenho assim, o que importa não é como você começa, é como você vai terminar. Glória a Deus. E com isso, a senhora foi construindo sua família. Sim, aí veio depois desse ocorrido, o Sim. menino morreu, né? Nós casamos e daí em diante veio a Lídia, né? A Lídia veio em 99, né? Que é a minha filha mais velha. E a Lídia, ela nasceu, já foi direto pro colo do Jander, sabe? Foi uma coisa Apegada. muito linda, a Lídia. Aí um ano depois veio a Suzana, porque naquela época nós não podíamos evitar filhos, né? Na época assim, tinha uma doutrina muito rígida, nós não podíamos evitar filhos. Então aí veio a Lídia, aí veio a Suzana depois, né, no ano seguinte. Aí 2 anos depois veio a Priscila. Então foi uma escadinha, que é a caçula, né? 3, assim, foram bem escadinha mesmo, elas, né? Mas, assim, e nessa minha caminhada, né, com minhas filhas, a gente enfrentou muita dificuldade. Como na época o Jander ele não tinha profissão, né, ele trabalhava assim, capinando aqui, pegando um pouquinho dali, sendo ajudante aqui, eu também era muito jovem, eu tinha 16 anos, quando eu casei, eu precisei ainda do meu pai assinar para autorizar para me casar. Nossa. Para me autorizar para me casar. E aí nós não tínhamos, né? Nós morávamos lá na casa da mãe do Jander, né? A Rigliane, que é a irmã dele, também nos ajudou bastante, né? Nos ajudou. Eu lembro que a Rigliane
comprava um ano, aí ela comprou roupa de ano novo, Natal pra mim, pro Jander. Então foi assim, ela ajudou bastante a gente no início da nossa vida, né? E assim, na nossa caminhada, nós não tínhamos muito dinheiro, né? Nós não tínhamos muito dinheiro. E aí eu lembro que numa certa vez a gente morava no quarto alugado, e aí chegou uma vizinha e disse, Jander, tô invadindo um terreno ali, travando dali. E o Jander não contou conversa, né? Ele foi lá, só pegou um terçado e foi embora. Quando ele voltou, ele disse, olha, eu já peguei um terreno pra nós. Já peguei um terreno pra gente. E aí quando eu fui lá com ele, gente, o Grande Vitória era uma mata enorme, bem alta. Meu Deus. Eu não dizia que aquilo ia, assim, que ia se tornar o que é hoje. Na minha mente, não vim pra cá não. Tanto é que eu fui pra casa da minha mãe e ele foi pra lá sozinho. Foi lá, mas ele não desistiu, graças a Deus, que hoje não desistiu e hoje nós temos nossa casa. Mas assim, ele foi pra lá e eu tava grávida da Lídia. Eu digo que o bairro Grande Vitória tem a idade da Lídia, 26 anos, o bairro Grande Vitória. Porque eu tava grávida, né, quando a gente foi pra lá, a gente foi pra lá só com a cobertura e a casa de lona, né, cercado de lona. Então, nesse decorrer da minha vida, nós tivemos muitas dificuldades, né, assim, financeiro. Mas Deus nunca deixou a gente passar fome. Nunca, graças a Deus, o Senhor nunca deixou faltar nada, né? Tivemos, assim, falta disso ou daquilo, mas o Senhor sempre cuidou de nós, como eu sempre digo. O Senhor sempre tem cuidado da nossa vida. Glória a Deus. A senhora disse, né, durante a sua caminhada, a senhora passou por muitos altos e baixos. E a gente quer saber qual foi o desafio mais difícil que a senhora já enfrentou e como esse desafio moldou a senhora. Gente, assim, eu tenho 27 anos, 27 anos de ICP, eu posso dizer assim. E aí, 28 anos, né? Eu tenho 27. Porque quando eu cheguei a ICP, eu acho que tinha um ano só de vida, né? Então, assim, ainda era bebê. E eu lembro, assim, nessa minha caminhada, nessa minha trajetória, o que me moldou, que transformou, que eu vi um milagre realmente na minha vida, porque nós aceitamos a Cristo, mas no decorrer da nossa caminhada, nós passamos por altos e baixos, né? E acabamos chegando numa rotina, em algo assim, como é que eu posso dizer? Cansativo, religioso. Aquele primeiro amor. Isso, não tinha aquele encontro mesmo, né? Então, eu lembro que eu passei por uma situação na minha vida, eu não vou entrar muito em detalhes, porque senão vai prolongar muito, mas esse algo que aconteceu na minha vida foi muito impactante. Foi algo que me feriu terrivelmente mesmo, que eu não conseguia, minha estrutura emocional, ela desabou. Eu não consegui lidar com essa situação, eu não consegui. Em que ano foi? Foi em 2019. Foi em plena festa de ciclo de oração. Na semana da festa de ciclo de oração. Nós estávamos no propósito, porque antigamente, as festas de ciclo de oração, nós entrávamos em um mês de propósito de oração. E eram 3 dias de festa. Sim, eram 3 dias de festa. Então, eu estava ajudando a irmã. Eu sempre estava ali, né? Sempre ajudando. Eu sempre era uma das ajudantes. Então, eu estava no propósito de oração. E quando chegou na última semana da oração, né? Veio essa notícia até a mim. O Senhor, ele já tinha me dado sonhos, ele já tinha me mostrado. Mas eu disse, Senhor, e eu dizia assim lá em casa, alguma coisa está acontecendo e eu sei que eu vou descobrir, porque o Senhor falou para mim. E essa notícia, ela veio de uma forma assim, tão marcante na minha vida, como eu disse, eu não consegui, a minha estrutura emocional, assim, despencou. Despencou de uma tal forma que eu fiquei sem memória, que eu fiquei quase louca, que eu via coisas na minha casa, eu via o mundo espiritual, né? Eu lutava as madrugadas, assim, fiquei muito ruim mesmo, muito ruim.
E aquilo me consumindo porque eu não sabia lidar com aquela situação. E eu lembro que eu me perdi na cidade. Eu me perdi. Eu saí para ir para o INSS, né, da entrada, e aí de lá eu não sei, deu um surto em mim que eu não sei aonde fui parar. Eu só sei que eu fui parar na Ponta Negra. Minha irmã me encontrou na Ponta Negra, porque eu tenho o hábito de sempre carregar um livro dentro da minha bolsa. E eu lembro que nesse livro que estava dentro da minha bolsa estava o número da minha irmã. E quando eu cheguei na Ponta Negra, eu lembro uma vaga memória que, não sei se vocês sabem, na Ponta Negra tem aquelas rodas lá, né, de tirar foto. E eu lembro que eu cheguei lá e eu queria pular, porque eu vi umas crianças lá embaixo me chamando. E eu queria pular, por quê? Porque aquilo que ela estava me chamando, parece que acalmava o meu coração. E aí eu queria pular. E aí quando eu ia subindo para mim pular, para mim com aquelas crianças, aí tinha lá dentro do meu coração, dizia assim, não faça isso. Quando eu olhava, tinha um homem de branco assim, olhando para mim e fazia bem assim para mim. Não. Muito aí eu fui lá para outra roda. E quando eu olhava para trás, atrás da senhora, sim, aquele movimento, tudo. É como se eu não estivesse em mim, mas eu conseguia sentir tudo, né? E aí eu fui para outra roda. Quando eu fui para outra roda, eu olhei assim, as crianças me chamando, porque aquilo que ela me chamando, parece que aquela dor que estava em mim se acalmava. Eu dizia assim, que se eu pulasse, aquilo ia passar. E eu queria que aquilo passasse, então eu queria pular. E quando eu ia para pular, aquele homem lá de novo, fazia bem assim para mim. E aí eu voltava, aí tinha uma voz que falava comigo, dizia assim, olha, você desce a rampa e vai lá pro rio. Aí eu desci, quando eu fui descendo a rampa, aquela rampa lá, sim, o homem estava lá na ponta, olhando bem assim para mim, fazia bem assim para mim. E aí eu voltei e sentei no banco, fiquei lá sentada. E eu lembro que chegaram algumas pessoas comigo, olhavam, ficavam me olhando do lado do outro. Só que, assim, eu não dominava a minha mente, eu não conseguia dominar a minha mente. Não conseguia dominar a minha mente. Não era a senhora. Não, eu não sei, assim, eu não sei explicar como é isso, mas eu não conseguia dominar a minha mente, o meu intelecto, não tinha força. E eu lembro que eu via os movimentos ao meu redor. Eu lembro que essa mulher falou assim, mas ela tá bem vestida, ela não é nenhuma mulher de rua, ela tá bem vestida. Vamos mexer aqui. Aí começaram a perguntar, eu só olhava assim, eu não tinha voz, só ficava olhando assim. Aí eu acho que ela surtou, alguma coisa assim. Aí pegaram, mexeram na minha bolsa e acharam um livro. Aí acharam esse número, que era o número da minha irmã. E aí ligaram para minha irmã, né? A minha irmã estava louca, a minha família, todo mundo louco atrás de mim. E a minha irmã foi lá na Ponta Negra, eles chegaram todo mundo lá para me levar. E aí eu tava, tipo assim, surtada. Que aí a pastora Cleucineide, a minha irmã ligou para a pastora Cleucineide, a pastora Cleucineide disse assim, olha, traz ela para cá. Traz ela para cá. E aí me levaram para lá. Me levaram lá para casa da pastora Cleucineide. E aí eu lembro que quando eu cheguei na pastora Cleucineide começou a orar na casa dela e disse assim, olha, as crianças saem, só fica aqui os adultos e nós vamos fazer uma oração de guerra agora. Nós vamos fazer uma oração de guerra. E isso já a pastora me contando depois, que até então eu não lembro nada dessas coisas. Essas coisas eu não vi. Chegou lá. Não sei. E o pastor me contou depois. Aí a pastora começou a orar e estava a Suzana, estava o Max, o Jander, estava a minha irmã. E aí eles começaram a fazer a oração de guerra. E eu lembro, o Jander fala, as pessoas falam que o meu corpo, ele flutuava sozinho, para cima, ele flutuava. E eu lembro assim que eu estava prostrada e eu vi o reino espiritual. E eu lembro, e foi nesse dia que nasceu o ministério da Suzana também, porque eu lembro que a Suzana, ela tava assim, ela se levantou e ela chegou, ela olhou assim para mim. Só que eu vi a Suzana no reino espiritual. Ela olhava para mim assim, ela olhou bem sério para mim, ela dizia, levanta, soldado. E aí eu comecei, eu não consigo. E ela dizia, levanta, soldado. No meu isso, não, lá no reino espiritual. Eu via ela assim, ela em pé e eu prostrada, levanta, soldado. Marcha, soldado, levanta, soldado. E ele disse que nessa parte, quando ela estava falando isso, levanta, soldado, que o Jana disse que o meu corpo flutuava.
Que meu corpo ia em cima e ia embaixo. Todo ia em mundo cima tá e de embaixo. prova que isso aconteceu. Isso, a pastora Cleucineide, a Suzana, o Max, o Jander estavam A lá. guerra espiritual. Foi uma guerra terrível naquele dia. E a pastora orando, e aí a Suzana disse, bora Suzana, levanta soldado. E quando eu ia me levantando, assim, que o Jander disse que meu corpo começava a flutuar. E eu ia levantando, e a Suzana, marcha soldado, bora soldado, repreende isso soldado. Bora. Aí eu lembro que eu ia levantando, aí eu ia no meu subconsciente, comecei a clamar ao Senhor, Senhor, me ajuda, eu vou morrer, Senhor, me ajuda, eu vou morrer, Senhor. E aí eu lembro que eu ia assim, levantando, quando eu levantei, eu senti um negócio sair de trás de mim. Que quando saiu atrás de mim, foi para trás do Jander. E ali o Espírito Santo de Deus diz assim, que ele é o Exu Caveira. E eu vi, é um demônio terrível, enorme. A senhora viu a aparência dele? Sim, tudo assim, enorme, terrível. Diz que era Exu Caveira. Aí a pastora disse que é o demônio da morte. Que era o demônio da morte. Aí quando eu vi, eu voltei no meu consciente, aí eu voltei, aí eu comecei a lutar, eu comecei a orar, comecei a guerrear também. E aí, pra glória de Deus, assim, a pastora repreendeu ali, né? Acabou e eu voltei ao meu consciente, eu voltei, né? Aí depois a minha irmã começou a vomitar, né? A Suzana também, aí todo mundo ali tava. Foi uma guerra, a pastora disse, olha, nós estávamos numa guerra espiritual. Uma guerra espiritual, mas nisso, né, eu consegui, mas a libertação veio no decorrer de toda uma trajetória, que eu digo assim, que realmente aconteceu a libertação em 2023, porque aconteceu esse episódio em 2019, mas em 2023 foi todo o processo, eu via, voltava, ia e voltava. E eu dizia, Senhor, eu quero ser liberta, eu quero ser liberta, eu quero ser liberta, Senhor, não aguento isso, não aguento isso, Senhor, emocional, Senhor, não aguento isso, Senhor, me ajuda, e as madrugadas, Senhor, não aguento. E eu lembro que várias vezes eu olhava para a faca e dizia, eu vou morrer, porque é melhor eu morrer, melhor eu faltar. E aí eu chegava na igreja, não encontrava ninguém para me abraçar, por isso que eu digo hoje assim, gente, abracem, se você vê alguém chorando, chega lá e abraça, porque aquela pessoa só quer um abraço, porque um abraço ele cura. E ali eu ia para casa do mesmo jeito. E aí eu lembro que a Suzana, minha filha, várias vezes orou comigo, ia lá, eu lembro que a Suzana, bora mãe, saía comigo a casa todinha, falando o Salmo 91, né, o Salmo 91, bora mãe, ora, bora mãe, assim, eu dizia, não consigo, bora mãe, vamos ler o Salmo 91, a senhora dizendo para a senhora o Salmo 91. E eu disse, aquele que habita, eu habito no esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente, aí eu ia, bora mãe, por 7 vezes, mãe, por 7 vezes, e era todos os dias ela ali comigo, ela lutando, era uma guerra, e ela lutando comigo. E aí foi que até chegou um dia de se cansar, porque era uma guerra mesmo espiritual muito grande. Cansaço mental. Mental, porque uma hora eu tava bem, outra hora eu não tava, uma hora eu tava. Então, e eu lembro que no dia que aconteceu isso, a minha libertação, eu lembro que eu estava sozinha em casa. E aí eu não estava aguentando, eu dobrei meu joelho, eu disse, Deus, eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento, Senhor, eu não aguento. E aí eu lembro que eu abri a televisão ali, e ali estava um testemunho de uma mulher. E o médico chegou com ela e disse assim, eu vendo, né? O médico chegou com ela e disse, olha, a senhora só tem tantas horas de vida. E a senhora tem um último pedido agora. E aí tinha uns irmãos arrodeando ela assim, né? E aí ela pediu assim, só quero que cante o hino pra mim. E aí cantou aquele hino da Shirley. Hoje é o grande dia que Deus vai fazer algo diferente acontecer. Hoje a sua história vai mudar. Aleluia. E aí eu disse, Senhor, hoje a minha história vai mudar. E eu lembro que naquele dia assim, eu dobrei meu joelho e disse, Senhor, essa mulher vai morrer. E o Senhor mostrando pra mim, olha, você tá vendo essa senhora? Ela vai morrer dentro de alguns minutos. Mas ela está feliz. Ela recebeu a vitória dela. Talvez a vitória dela não seja aqui nessa terra, mas a vitória dela é ela alcançar a coroa eterna. E eu disse, Senhor, a minha vitória. E aí eu dobrei meu joelho, desde aquele dia em diante, gente,
Daquele dia em diante, nunca mais, né? Só Nunca o Senhor mais, e Deus, só eu e o Senhor dentro do meu quarto, mais ninguém, que eu já estava viajando. E eu e Deus ali. E eu lembro que nesse hino, né? Que ele é como se, olha, hoje é o grande dia que Deus vai fazer algo diferente acontecer. Hoje a sua história vai mudar e mudou. Daquele dia em diante eu não sentia, o meu emocional foi curado. Aleluia. Ali, aquela minha depressão, tudo aquilo ali foi curado. O Senhor tirou de dentro de mim, o Senhor curou meu coração. O Senhor foi transformando, o Senhor foi modificando algo na minha vida. E dali em diante, eu senti que, por isso que dali em diante, daquele dia em diante, eu sou muito grata ao meu Deus. Glória a Deus. Hoje eu me sinto com Deus grata. Hoje, para mim, a gratidão, a minha vida se resume em gratidão ao Senhor. Em gratidão. Porque um dia eu disse, Senhor, se o Senhor não tivesse me salvado, o que seria? Se o Senhor não tivesse, Senhor, eu tinha morrido. Se não fosse o Senhor, eu tinha morrido, Senhor. E hoje eu oro, a minha oração diz assim, Senhor, mesmo quando eu não tiver forças, que o Senhor seja a minha força. Eu sempre falo isso para Deus, sempre falo isso nas minhas orações. E eu digo, Senhor, hoje eu sou grato ao Senhor. E daquele dia em diante, eu passei a adorar o Senhor diferente. Passei a adorar até na casa do Senhor. Hoje eu me alegro, eu me solto, eu pulo, eu falo, porque daquele dia em diante eu peguei aquilo que Davi disse, né? Que na casa do Senhor há fartura de alegria. Né? Que na casa do Senhor, que Davi, quando viu a presença do Senhor, ele não quis saber se ele era rei, ele não quis saber de nada. Ele só quis, né? Ele só estava feliz porque a presença do Senhor estava novamente em Jerusalém. E eu me alegro hoje porque quando eu vejo a presença de Deus, Ele está novamente na minha vida. Né? A presença de Deus é tudo. Então eu me alegro na casa do Senhor. Quando eu entro por aquela porta, assim, quando eu entro, Senhor, eu vim hoje te adorar. Então hoje eu sou muito grata ao Senhor, a minha gratidão ao Senhor. Hoje eu sei assim, o quão importante foi o sacrifício na cruz do Calvário. Quando ele diz assim, que ele é as velhinhas da vida com a vida, Lícia. Hoje eu posso dizer que eu vivo, não que, quando você aceitou Jesus, você não vivia, sim, eu vivia. Mas como eu falei, em certo momento na nossa vida, a gente vai ver a cara perdendo o curso do que e muitas vezes feliz que ela tem que nós voltarmos novamente no caminho. E Deus me né, nessa experiência que eu tive com o Senhor. Hoje eu sou muito grata ao Senhor. Hoje a minha vida se resume em gratidão. Em gratidão pela minha salvação, por Ele me salvar, por Ele me dar a vida e cuidar de mim e da minha família. De testemunho forte da nossa história. A gente fica até emocionada, a gente imagina o transmendimento como que aconteceu, né? E como a depressão tem que ser levada mais a sério. A nossa geração hoje em dia, os jovens estão normalizando a depressão. Não. Mas é uma doença psiquiátrica que mata. Sim. E tem que ter um despertamento, um alerta maior. E aqui de todas as cidades, sim, do pequeno ao maior. Sim. Depressão eu não exemplo da depressão. Ela veio ocasionada de uma dor emocional, de uma ferida profunda. E não foi orientada para fora, exatamente. Tanto é que eles colocavam para mim assim, ó. Você está se filmando porque você não colocou para fora, você guardou para dentro. É por isso que você ficou desse jeito. Ele disseram que ele viu o mundo, eu vi o mundo hoje. Então, assim, depressão, Deus cura. Jesus cura. Nada é impossível para ele, né? Mas só que nós temos que falar. Ele estava lá e tal, e ó, bombardeando as mentes das pessoas, né? Mas o Senhor, ele, né, dá vida com abundância, e a nossa vida tem que ser preenchida para coisas boas. Bom, eu terminei de ser divorciada, porque aceitar ninguém te paga, mas não somos nada. Mas nós queremos ter essa ligação com você. Para jovens, para obreiros, para irmãos, para jovens, tudo é para ter uma vida cristã com um testemunho muito grande, muito forte. Então, eu achei que eu falasse ali, olhasse para a câmera e comunicasse com a igreja. Quando ele entrasse para a igreja e falasse aquilo que está no seu coração. Bom, é um conselho que eu deixo para os jovens. Orem,
coloque diante de Deus, escreva, o Senhor, eu quero assim, 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 porque Deus, ele transforma ele realiza sonhos. Coloque ele, porque a Bíblia diz que tudo aponta para tudo. Então, espere sempre no Senhor, mas sempre em Deus. E para os obreiros, assim, né, que sejam gratos sempre a Deus, né, e sejam sempre servos do Senhor, servir, tenha o prazer de sempre servir. Eu sempre penso assim, que um obreiro mesmo, ele gosta de servir. Porque o nosso Jesus, ele nos deixou de servente, de servir, né, de ser participante, de ser alegre, porque a Bíblia diz que o crente que tem Cristo na nossa vida, na vida, ele é feliz. Porque Cristo nos traz com felicidade. E hoje hoje eu digo assim que nós, na igreja de Campo da Costal, hoje nós estamos vivendo um novo tempo, né? Um tempo de acolhimento, um tempo de amor, um tempo onde as pessoas chegam, eles são bem acolhidos. E eu sou muito grata a Deus. Né? E é isso que eu deixo, né? Que devemos sempre continuar nisso e que não devemos desistir de ninguém, porque todo mundo é importante. E eu lembro na época, o pastor da época que eu estava passando pela situação, ele desistiu de mim. Tanto é que a pastora Cristina ficou muito grata a essa mulher. Porque ela disse para mim, olha, nós vamos cuidar da sua alma. Primeiro vamos cuidar de você. E foi o que ela fez. E ela me levou para a igreja dela, ela me cuidou de mim, ela tá, né, Deus, ela falou minhas coisas, ela cuidou de mim. E hoje eu estou aqui, que acontece grande testemunho, né? Eu tenho sempre esse testemunho, eu tenho ela como minha referência, né? De amor por almas, de gratidão por Deus, né? De tudo. E ela tinha acabado de perder o marido dela. Já ela perdeu o marido dela em 2018, e o marido dela era pica, ela. Pastor, era o pastor Nonato, a gente chamava ele pastor do amor. Era o pastor do amor. Ele era muito assim, e a gente. E ela tinha acabado de perder ele. Mas mesmo assim, ela não me ficou. Antes da gente encerrar, quero só deixar uma palavra aqui para os irmãos e para minhas irmãs, que fica em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Muito obrigada pela sua participação, por essa estreia, nosso primeiro podcast. De estreia, foi muito lindo. Inicialmente. E aos nossos irmãos, fiquem atentos nos próximos capítulos, que talvez você seja o nosso próximo convidado. Muito obrigada e a paz do Senhor. Paz do Senhor, da próxima. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir